Olá pessoal, eu sou o Marcos Veiga e nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês como se desenvolve a mastite. Nós vamos falar quais são as formas de manifestação da mastite, quais são os tipos de scores de gravidade da mastite clínica e finalmente quais são os principais fatores de risco para a mastite bovina. Bom, nessa primeira parte então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é mastite. Mastite é uma inflamação da glândula mamária que se desenvolve geralmente a partir da invasão de um micro-organismo, de uma bactéria, de um fungo, de uma levedura, de uma alga, através do canal do teto. Essa invasão bacteriana estimula uma resposta da vaca, essa resposta é uma resposta inflamatória, que faz com que a vaca possa manifestar a doença em duas formas. Uma primeira forma de manifestação é a forma clínica. Nessa forma clínica, ocorrem alterações do leite ou alterações do úbere. Então, esse tipo de mastite pode ser diagnosticado pelo teste da caneca de fundo preto. Esse é um dos testes mais simples e que é recomendado de ser feito em todas as ordenhas antes de começar a ordenha. O segundo tipo de mastite é a chamada mastite subclínica, na qual a manifestação acontece sem alterações do leite, sem alterações do úbere, mas acontecem alterações da composição do leite, reduz a qualidade do leite e também acontecem alterações relacionadas com o aumento das células somáticas. As células somáticas nada mais são do que um tipo de resposta que a vaca tem relacionada com a sua função imune para tentar combater a mastite, tentar combater as causas da mastite. No segundo ponto, relacionado ainda com a forma de manifestação, nós temos também os três tipos de scores de gravidade da mastite clínica. Nós temos um tipo chamado mastite clínica leve, que é o chamado score 1, no qual a vaca tem alterações somente do leite. O restante, em termos de úbere, em termos de alterações sistêmicas, não tem nenhuma manifestação. O segundo tipo é o chamado mastite moderada, grau 2, na qual acontecem alterações tanto do leite quanto da própria glândula mamária, do úbere. Geralmente o úbere fica inchado, edemaciado, o úbere fica dolorido. E o terceiro grau é o chamado grau grave, no qual acontecem também alterações sistêmicas. A vaca provavelmente tem febre, desidratação, a vaca geralmente deixa de comer e esse é um sintoma da mastite grave. Essa é a mastite que nós temos que intervir da forma mais rápida, mais imediata possível, porque é uma mastite que pode gerar o risco dessa vaca morrer. Bom, e para finalizar, eu queria falar para vocês os principais fatores de risco que podem causar aumento da chance da vaca ter mastite. Tem fatores de risco ligados ao rebanho, à vaca e ao úbere dela. Em relação ao rebanho, uma das principais características são as condições de ambiente, de higiene, condições relacionadas com acúmulo de lama, de barro, acúmulo de umidade, acúmulo de matéria orgânica, que muitas vezes é a fonte de agentes causadores de mastite. Depois disso, nós temos também as características ligadas com a nutrição das vacas. Como a nutrição é feita pelo rebanho todo, dependendo da característica dessa nutrição, nós podemos ter uma maior ou menor capacidade de resposta das vacas frente a um agente causador. Além disso, nós temos condições de clima, de instalações, por exemplo, um ponto fundamental é o dimensionamento adequado das instalações para que as vacas tenham conforto e, consequentemente, aumente a chance de resposta da vaca. E daí, nós temos finalmente também uma característica ligada com um perfil mais característico de transição da mastite, que pode ser ambiental ou contagioso. Tem rebanhos que caracteristicamente têm um perfil contagioso e outros têm um perfil relacionado com a mastite ambiental. E com relação às características da vaca, uma das principais características é o nível de produção. Esse nível de produção significa o seguinte: vacas com mais alta produção são vacas com mais risco de mastite. Vacas de baixa produção têm menos chance de ter mastite. Vacas em relação ao estágio de lactação, no primeiro mês de lactação, a vaca tem um risco muito aumentado de mastite em função de estar no período de transição e de um alto desafio metabólico. E também nós temos outras características como imunidade da vaca, genética e também características gerais, como por exemplo essas ligadas com a genética. Para finalizar, nós temos então as características ligadas com
o úbere especificamente, e daí a principal característica é a característica de ocorrência de hiperqueratose. A hiperqueratose é uma lesão que acontece na extremidade do peito ligada ao funcionamento do equipamento de ordenha. Por exemplo, equipamentos que têm um alto nível de vácuo ou que tem sobre-ordenha vão ter um risco aumentado de mastite nessas vacas. Com a lesão, essa vaca tem o esfíncter ou o canal do teto mais vulnerável, mais aberto, e o risco de mastite é maior. Então, nesse vídeo, nós vimos quais são as principais formas de manifestação da mastite, os 3 principais scores de gravidade da mastite clínica e, finalmente, os principais fatores de riscos da mastite. Com isso, eu finalizo esse vídeo. Muito obrigado e nos vemos nas nossas próximas oportunidades.